Amém. Vamos orar então para nós iniciarmos a nossa aula, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por esta aula. Obrigado pela sua bondade e por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ministrar a sua aula, de lermos a tua palavra, de termos esse momento de aprendizado. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar e ministrar sobre o capítulo 9 do Evangelho de João. E o capítulo 9 do Evangelho de João é um relato bastante interessante sobre a cura de um cego de nascença. Então, nós vamos aqui a ter o capítulo 9, né, com toda essa explicação bem contundente desse milagre único que Jesus faz na Bíblia, né? O primeiro nessa categoria, né, que é a cura de um cego de nascença. Então, nós vamos aqui aprender um pouco daquilo que o Senhor tem para nos falar nesse capítulo 9 do Evangelho de João. Amém? Eu vou ler aqui o verso 5 ao 7 para a gente ter uma ideia aqui só do texto, mas ao longo do capítulo nós vamos aprendendo aqui aquilo que o Senhor tem para nós. Não vamos ler o capítulo todo para ganharmos um tempo, tá? Vamos ler a partir do verso 5 do capítulo 9. Enquanto estou no mundo, diz Jesus, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou com saliva, misturou com a saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe, vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Uma parte bem interessante aqui do texto, para a gente ter uma ideia aqui central daquilo que Jesus tem para nós. Primeiro vamos entender aqui algumas questões. Até aqui Jesus foi apresentado, né, como a luz do mundo, já tinha sido apresentado como o pão da vida, a água da vida, né? Mas agora o capítulo de 8 para cá, né, nós temos aqui essa explicação de Jesus como a luz do mundo. E agora, de maneira bem contundente, ele vem mostrar realmente que ele é a luz do mundo. Quando acontece essa cura do cego de nascença. E com essa cura, Jesus tem demonstrado a todos que ele é Deus. Porque somente um Deus podia dar vista a um cego de nascença. Essa era a crença do povo judeu, que somente Deus poderia curar um cego de nascença. Então, essa cura, ela vem demonstrar faticamente que Jesus é Deus. Outra questão, a cegueira também era considerada, nesses tempos, uma maldição divina. Então, somente Deus podia curar o cego, porque somente Deus podia restaurar, né, o cego, ou seja, perdoar os seus pecados. Porque para o judeu o cego era maldito. Ele nasceu cego por alguma questão. Você vê que isso é suscitado no decorrer do capítulo. E aí Jesus deixa claro que ele é Deus, né? E de que essa pergunta também está um pouco fora de contexto, que ele vai nos explicar mais adiante. Mas somente Deus pode remover maldições. Então, por isso que os judeus acreditavam que somente Deus podia curar cegos, né? Porque o cego estava maldito. Só um Deus pode renovar o maldito, perdoar o maldito, ou perdoar a maldição. Então, aqui, o capítulo 9, aquela prova, mais do que registrada, né? Das curas de Jesus, que foi mais, assim,
explicada na Bíblia. Né? Você vê que o capítulo 9 é todo cheio de explicação dessa cura. Nós temos aqui testemunhos dos pais do cego, temos aqui testemunhos dos vizinhos do cego, temos aqui o próprio Jesus conversando com ele novamente. Então, aqui o capítulo 9 é um grande interrogatório. Podemos chamar o capítulo 9 de o grande interrogatório, né? Dos fariseus com este cego. E aí a gente pode entender como é que a religião da época se preocupava mais com os seus ritos do que realmente com o que estava acontecendo. O que a gente percebe nesse capítulo 9, que o único que realmente estava enxergando era o cego, que voltou a ver. Né? E todos os demais estavam, assim, cegos espirituais. Então, Jesus restaura esse cego, dando vista. Outra explicação, por que o judeu, ou por que esse capítulo 9 é importante, que o judeu ele acreditava que somente Deus podia curar cegos, porque o cego, segundo os judeus, ele era maldito. Então, só um Deus podia perdoar o maldito. Se curou, é porque perdoou, entenderam? Outra explicação é que, no caso desse cego, não há uma restauração de uma vista, como há nos outros milagres de Jesus, que pessoas que enxergavam agora não enxergavam por um tempo da vida, perderam a visão e Jesus restaurou a vista aos cegos. Não, este era cego de nascença. Então Jesus criou nele a vista, né? Deu a ele uma vista, ou seja, ele nunca havia enxergado. Então, somente Deus pode criar. Olha que maravilha, né? Somente Deus pode criar. Então, esses são os milagres mais registrados na Bíblia, que é o capítulo 9, e temos aqui esse capítulo maravilhoso. O Hernando Dias Lopes, em seu livro, ele divide aqui esse capítulo em alguns pontos bem interessantes. Né? Primeiro, ele chama a parte inicial de O Milagre, do verso 1 ao 7. E lendo esse capítulo, a gente percebe aqui que esse milagre, ele tem, é claro, o condão assim, de abençoar a pessoa, mas também Jesus, com a sua presciência, provocar naqueles que ali estavam a pergunta, né, de que somente Deus poderia curar, ou seja, o Deus estava entre eles. Então Jesus estava caminhando, viu o cego de nascença, segundo o que inicia o capítulo de João, capítulo 9. Vendo o cego, Jesus se direciona a ele, e antes disso, os discípulos lhe fazem uma pergunta, né? Lá no verso 2, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então, antes de Jesus curar, há essa interrogação aí dos discípulos. Mas vamos lembrar que primeiro Jesus viu o cego, não é que Jesus ele estava andando, aí os discípulos perguntaram e Jesus foi e viu o cego. Não, quem viu o cego em primeiro lugar foi Jesus, né? É Jesus que enxerga em primeiro lugar a dor, né? Aí os discípulos não enxergaram a dor, enxergaram o porquê que estava cego. O ser humano é muito disso, né? Tenta, em vez de tentar ajudar, tenta descobrir, né? Conversar a respeito da vida alheia. Quem que nasceu cego? Ou seja, é um papo aí de comadres, né? Que eles estavam tentando suscitar ali. Jesus, quem que pecou, este ou seus pais, para que o coitado ele nascesse cego? E aí Jesus responde, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Então essa pergunta, né, que os discípulos fizeram, quem pecou para que ele nascesse cego, é bem explicativo, porque os discípulos, sendo judeus, né, eles acreditavam que todo infortúnio, que toda infelicidade era fruto de um pecado, né? E fruto de uma desobediência. E aí Jesus deixa claro que isso não convém a gente especular. Né? Não, Jesus em nenhum momento está dizendo, respondendo que não existe pecado na relação desse homem. Mas, assim, o que Jesus está fugindo é dessas conversas paralelas, né?
de tentar ver o outro sofrendo e falar, não, ele está sofrendo porque está em pecado, e tentar descobrir por que está em sofrimento a pessoa. Então, esse tipo de conversa não agrada a Jesus, né? Ele sai fora disso. Pelo contrário, Jesus vê a dor daquele homem uma oportunidade para que Deus seja engrandecido. Então, nós podemos aprender que quando Jesus vê alguém sofrendo, este alguém tem a oportunidade de, recebendo Jesus, ver a glória de Deus. Amém? Todo sofrimento, ele é passivo de transformar nisso, de, de sofrimento para a glória de Deus, a presença de Deus. Então, Jesus foge desse debate, um debate humano, um debate de uma filosofia grega, né, da origem do mal. Havia esse questionamento, né? Quem pecou primeiro ali, o pai, a mãe, o pai ou ele? Onde nasceu o mal na história deste homem? Jesus então foge dessa questão aí, porque não é do seu feitio e nem do seu agrado. E Jesus responde que nem ele nem os seus pais pecaram, mas aquele infortúnio aconteceu, está ali, e é uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste. Aquele homem poderia ter nascido cego, mas ele, ao ver, conseguiu ver o Deus vivo, né? O Deus encarnado. Então Jesus, ele convida, pelo contrário, em vez de especular para o que o outro está sofrendo, se ele está sofrendo, o porquê ele está sofrendo, a maldição na vida do outro, Jesus está chamando para outra conversa, no verso 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sob a luz do mundo. Jesus falou assim, o que Jesus estava querendo dizer, olha, se existe algo muito mais urgente do que a gente tentar conversar sobre a vida alheia, sobre o sofrimento alheio, nós precisamos, de uma maneira urgente, realizar a obra do Pai. A noite se aproxima enquanto ninguém pode trabalhar. E essa noite aqui, Jesus está se referindo quando a igreja já não estiver aqui, enquanto depois que a igreja for arrebatada, né? Depois que passar as tribulações, depois que tudo for findado, não terá mais essa oportunidade de, ouvindo o evangelho, receber o presente, o grande presente de Jesus Cristo. Então, Jesus ele fala assim, em vez de a gente ficar aí conversando sobre a vida alheia, vamos fazer algo que é muito mais urgente. Vamos para a pregação do Evangelho. A luz do mundo está aqui. Amém? Bom, depois Jesus ele lava o cospe no chão, melhor, e unge os olhos do cego. Graça e paz, Riva, Deus abençoe. Ele cospe na terra e unge os olhos do cego com a terra. E depois manda que o cego vá ao tanque de Siloé, né, para que possa se lavar. A gente, olhando isso, né, a gente percebe de que Jesus ele não repete protocolos, né? Jesus não repete protocolos, ele não repete a sua forma de agir. E aqui foi algo inédito, uma cura inédita de um jeito inédito. Há alguns teólogos que ensinam aqui que, claro, que Jesus não precisava da terra, muito menos da saliva, apesar da saliva, segundo os gregos, ter um efeito medicinal, né? Mas é claro que isso são conjecturas. Mas, assim, Jesus estava desafiando o homem a crer. Jesus cospe no chão, unge os seus olhos e diz, vá lá no tanque de Siloé. Ou seja, o homem deu uma oportunidade para o homem obedecer a sua palavra, né? E aí ele foi desafiado a crer. E diz a Bíblia que ele voltou vendo. Ele foi cego até o tanque, mas ele foi sobre a palavra de Jesus, né? E retornou vendo. Então ele foi em trevas e voltou em luz. Ele obedeceu e depois ele recebeu. Então é maravilhoso quando alguém é desafiado pela fé, ele vem a crer.
E este homem foi desafiado a crer, né? Obedecer à palavra. E quando ele obedeceu à palavra, ele recebeu a sua cura. Nos versos 8 ao 12, nós temos agora um interrogatório dos vizinhos do cego. Como eu disse, o capítulo 9 está cheio de testemunhos, né, de relatos sobre essa cura. E o capítulo 9, então, esse grande aí, grandes relatos aí em relação à cura deste homem. Então, do verso 8 ao 12, os fariseus foram perguntar aos vizinhos, chamaram os vizinhos do cego para que os vizinhos do cego pudessem testemunhar. Então, os vizinhos disseram: olha, realmente ele mendigava, graça e paz, Renata, boa noite, paz. Ele mendigava, os vizinhos diziam: olha, realmente esse homem ele era cego, mas mesmo entre os vizinhos havia uma divergência, né? Uns diziam assim: não é este mesmo homem que costumava sentar mendigando? E outros diziam: não apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então havia uma divergência, porque havia uma incredulidade em relação a essas pessoas, né? Esse homem estava cego, agora ele está vendo, como pode isso? Até o próprio cego dizer: gente, eu sou eu mesmo, sou eu que era cego. Então, como foram abertos seus olhos? Perguntaram os vizinhos. E ele respondeu: um homem chamado Jesus. Como todo questionamento, para alguém que é muito curioso, 3 perguntas são feitas a este cego pelos vizinhos. Eles queriam saber quem, depois eles queriam saber como, e depois eles queriam saber onde. Bom, quem me curou? Quem te curou? Ele respondeu: Jesus. Depois eles perguntaram como isso aconteceu. E ele falou: olha, ele foi, cuspiu no chão e colocou a terra nos meus olhos e mandou lavar no tanque de Siloé. E depois fizeram a terceira pergunta: onde? Ele respondeu: no tanque de Siloé. Né? Então a gente percebe aí nesse interrogatório as 3 perguntinhas, né? Para que não haja dúvidas: quem, como e onde. E os vizinhos assim o fizeram. Partindo aí para o verso 13 ao 17, nós temos agora o interrogatório dos fariseus com o ex-cego. Bom, agora os vizinhos levaram, né? Os vizinhos levaram o ex-cego aos fariseus. Estavam ali não acreditando no que estava acontecendo. Isso mesmo, Riva, nosso Deus é do impossível. Então, o único que estava enxergando ali naquela conversa entre os cegos, entre os vizinhos, o único que estava enxergando realmente ali era o homem que era ex-cego, né? Que era cego, que estava realmente chegando. Todo mundo estava ali numa cegueira espiritual, tendo o milagre diante deles, um milagre extraordinário, e mesmo assim, com o coração cheio de dúvidas. Então, eles preocuparam, né, em perguntar para o ex-cego, porque eles tinham a preocupação do cego confirmar de que Jesus era Deus. Porque, veja, havia ali a prova, né? Ele estava vendo. Então, se um cego só é curado por Deus porque eles consideravam o cego em maldição, e ele era um cego de nascença, então isso era mais que comprovado. Eles tinham medo de que o cego pudesse proclamar Jesus Deus, né? Então, essa pressão em relação a eles, mesmo diante dessa evidência tão poderosa. E qual foi a preocupação dos fariseus? Qual foi aquilo que eles se pegaram para dizer que está errado o que Jesus fez? Verso 16. Alguns fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntaram: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Então você vê, entre os fariseus houve também uma divergência. E a única coisa que eles conseguiram pegar para poder desacreditar Jesus é de que Jesus curou no sábado. E como Jesus já havia curado outras pessoas no sábado, então Jesus estava já prosseguindo uma regra. Então eles falam: não tem como debater sobre aquilo que é aí mais do que comprovado, o homem está vendo, né? Então eles não tinham o que pegar, então foram falar sobre isso. Ó, Jesus ele não é Deus porque ele violou o sábado.
Mas aí havia entre eles aqueles que perguntaram: mas como esse homem pode ser pecador se ele faz milagres? Então houve essa divisão, diz o verso 16, e eles começaram a questionar, né? O verso 17: tornaram, pois, perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que abriu. Eles queriam saber qual era a impressão do cego em relação àquilo. O que você está entendendo disso todo, cego? Ei, cego. Ele diz: bom, ele é um profeta, né? E responde assim. No verso 18 ao 23, agora os fariseus vão interrogar os pais do cego. Olha só como eu disse. O capítulo 9 está cheio de explicação sobre essa cura. E agora eles chamam lá os pais do cego diante dos fariseus, e os pais confirmam que esse menino ó, é meu filho e nasceu cego. E aí eles fizeram uma pergunta: qual a idade do seu filho? Aí os pais não quiseram responder isso para eles. Falaram assim: pergunta para ele. Aí você pode achar assim, mas pastor, por que os pais não quiseram responder, né, para os fariseus a idade do filho? Veja bem, havia ali uma preocupação dos pais do cego, né, do ex-cego, de serem expulsos da sinagoga. Vê aí comigo o verso 22. Seus pais disseram isso porque tinha medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Não é, veja bem, naquela época não é só sair de uma igreja, ser expulso de uma igreja, né? Não é assim. Naquela época, ser expulso da sinagoga é ser expulso da sociedade, é ser expulso do convívio social, era ser expulso da vida, né, cotidiana. E quem era expulso da sinagoga era considerado maldito. E o maldito não pode trabalhar, não pode fazer comércio, então a vida ficava impossível. Então os pais quiseram sair fora desse debate e jogaram para o filho para que ele pudesse interrogar. Aí do verso 24 ao 34, eles novamente chamam o ex-cego para perguntar novamente, de novo, tentando ali dissuadir o homem. E ele, corajosamente, o ex-cego diz: ó, eu não sei se ele é pecador ou não. Eu não sei isso. Eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. O que o cego estava dizendo assim? Olha, que eles estavam tentando fazer com que o ex-cego declarasse que Jesus era um pecador, né? Eles queriam ali que o cego confirmasse isso. E ele tentou, ele fugiu, né, dessa celeuma, né, de falar isso, né, de que Jesus era um pecador. Pelo contrário, falou: gente, se ele é um pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. Ou seja, contra provas, não há argumentos. Né? Então eles perguntaram: o que fez a ele, a você? Como abriu os seus olhos? Novamente perguntaram, incrédulos, como isso havia feito. E ele respondeu: eu já disse, e vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez. Caso vocês também querem ser discípulos dele. Então, o discípulo aqui, o ex-cego, começa a declarar, nesse verso 27, que ele era discípulo de Jesus. Aí vocês estão querendo se tornar discípulo dele, como eu sou? Então, eles insultaram o cego, dizendo: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Aí o verso 29, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quando a esse, ninguém sabe de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos, ou seja, vocês não sabem explicar a origem de Jesus, mas existe alguma coisa, algo que comprova de que ele veio do céu. Ele abriu os meus olhos, ou seja, eu estou vendo. Então, contra este fato, não tem um argumento que possa dizer que ele não é Deus. Então, ali o cego se tornou um discípulo veemente de Jesus e se tornou alguém que estava defendendo o Cristo. Né? Verso 31. Sabemos que Deus não ouve pecadores, diz o homem, mas o ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse Deus, não poderia fazer coisa alguma. Então o homem declara: olha, se ele não é de Deus, não estaria vendo. Se esse homem não é do céu, como que ele vai receber uma benção? A palavra dele tem a autoridade do céu. Então aí o verso 35 ao 38,
Jesus, sabendo que ele tinha sido expulso, Jesus agora vai atrás do ex-cego. Verso 35, Jesus ouviu que haviam expulsado, né, e encontrá-lo e disse, você crê no Filho do Homem? Diz Jesus ao homem. Perguntou ele, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Aí Jesus disse, você já tem visto aquele que está falando com você. Então Jesus deixa claro para o cego, o ex-cego, que ele é Deus. Olha, você crê no Filho do Homem? Ele responde, sim, Senhor. Onde ele está? Jesus diz, este que está falando com você. Diz o verso 38 que ele disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Então Jesus, além de abrir os olhos do cego, ele abriu também a sua alma, né? Ele para enxergar o verdadeiro Deus. O homem foi expulso do templo, mas aceito por Deus, né? Os homens são assim, nos expulsam, mas Deus nos acolhe. Mas Jesus não nos rejeita. A religião diz que ele não se enquadra, mas Jesus abre os braços para o homem. E para encerrar, o significado desse milagre, né? Do verso 39 ao 41. 39 diz, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêm se tornem cegos. Ou seja, eu vim para este mundo para trazer a verdade, para aqueles que não veem, possam ver em mim. Mas aqueles que acham que veem alguma coisa, se tornem cegos. Verso 40. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso, perguntaram, acaso nós também somos cegos? E Jesus responde, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O que Jesus está dizendo aí vocês estão dizendo que afirma corretamente que conseguem enxergar a verdade sem a cruz. Quem diz enxergar a verdade sem a cruz, quem diz enxergar a verdade sem mim, está cego. Quem diz que consegue ver a verdade sem a cruz de Cristo, está cego, diz Jesus. Porque somente em Jesus nós conseguimos ver verdadeiramente. Somente em Jesus há a verdade. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem disser que consegue ver a verdade sem Jesus, Jesus o chama de cego. A verdadeira pessoa que enxerga, o verdadeiro enxergar, está apenas para aqueles que conseguem ver em Cristo Jesus, que conseguem ver através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. Então aqui encerramos mais uma aula abençoada em nome de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia especial, pela oportunidade que temos de aprender um pouco mais a tua palavra, por esses meus irmãos que estiveram conosco do início ao fim. Te agradeço pela perseverança deles. Te agradeço em nome de Jesus, nos dê uma noite abençoada, um final de semana abençoado, um culto maravilhoso no domingo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado da aula.